O que dizer desse capítulo 29 de Bleach Guerra Sangrenta dos Mil Anos? Aizen finalmente retornando para o jogo e provavelmente vai ajudar bastante aí os Shinigamis. Além disso, mostrou um pouquinho mais sobre a história do Kitaki, né? Como ele se desenvolveu como personagem dentro da Soul Society e, detalhe importante, possível ponto fraco de Urabá revelado no episódio 29 de Bleach Volume War. Vamos conferir? Fala otakus de todo o Brasil, Lucas Lima na área, trazendo para vocês mais uma análise de Bleach Blood War, episódio 29. Muita coisa aconteceu nesse episódio e algumas coisas que vão ser muito impactantes para a continuação dessa guerra sangrenta dos 1000 anos contra os Quincy's, começando aí pela libertação do Aizen. Finalmente, depois de alguns spoilers, algum tempo que vem aparecendo essas cenas, né, do Kuriako indo até a prisão Mukin, onde o Aizen está, né, para falar com ele e para tentar negociar com ele aí algum tipo de cooperação entre ele e a Soul Society. Como a gente sabe, né, o Aizen foi o principal vilão do primeiro arco de Bleach, ou do primeiro grande arco de Bleach, e foi derrotado pelo Ichigo, e agora ele é um dos que os Quincy chamam de especial de guerra, justamente por conta da sua capacidade, do seu poder de controle do Heitsu. A pressão espiritual dele é muito, muito apelona. Isso até ficou claro nesse episódio, a gente vendo um momento que alguns do pessoal ali que são treinados, né, da Central 46, que foram junto com o Kuriako para libertar ele. O cara foi tentar se aproximar dele ali e acabou que perdeu a mão. Poderia ter sido morto se aproximasse um pouco mais. Isso, o Aizen praticamente quase totalmente selado, apenas com 3 selos libertos, que foi o que o Kuriako conseguiu em acordo com a Central 46, né? E, curiosamente, é engraçado que ele só conseguiu esse acordo e essa liberação desses 3 selos do Aizen, que seriam os 2 tornozelos e a fala, se ele colocasse, né, a chave da prisão Mukin dentro do seu coração, do seu peito. Porque se o Aizen viesse a tentar alguma coisa contra ele, quem sabe matá-lo, ele ficaria selado para sempre dentro da prisão Mukin e não conseguiria sair de lá. Então acho que foi uma boa jogada da prisão da Central 46. Agora, algo que ainda existe uma expectativa grande do nosso grande público de Bleach, é se o Aizen vai ou não revelar aí a sua Bankai, certo? Dizem que ele não possui Bankai em alguns casos, mas como ele é um capitão, ele se tornou um capitão antes de virar se revelar um vilão, né? É possível sim que ele tenha Bankai. E existe também uma outra teoria maluca aí que o pessoal comenta, que se ele conseguiu enganar os Shinigamis, por que não ele não enganou eles também mostrando uma Bankai falsa? O que eu acho que não é uma teoria plausível, em vista que ele é muito forte, muito poderoso. Então, muito provavelmente ele deve ter Bankai. Mas isso é um papo para um outro vídeo. Bom, o segundo ponto importante desse episódio, e talvez foi, né, talvez o core aí desse episódio 29, foi eles contarem, mostrarem um pouquinho da história do Kitaki, certo? Capitão da 13ª divisão, a divisão da Hulk, inclusive. E qual foi a relação dele além da relação com a Soul Society, com o antigo capitão-geral Yamamoto, a relação com o Kuriako, certo? E principalmente o cerne principal ali, né? Que foi ele, o porquê que ele tinha a marca ou o selo do Deus Caído
Mimi-Hage nas suas costas. Basicamente, o Kitaki ele sempre teve um problema pulmonar, uma doença pulmonar muito grave, que faz com que ele vomite sangue ou tussa sangue, né? Basicamente isso. Isso chegou a um ponto que os pais dele, né, os médicos deram ele como incurável para os pais, e eles chegaram a um ponto de, como eles eram supersticiosos, eram religiosos, eles levaram ele para o Distrito 78, fizeram orações ao deus caído Mimi-Hage, certo? Que depois a gente acaba entendendo é o braço direito do Rei das Almas. Assim como outro pedaço do Rei das Almas que caiu foi o próprio Rei Quincy, só que ele acabou se tornando um deus, né, depois. Mas enfim, por conta disso, né, o Kitaki acaba ali, tá praticamente quase morrendo, e ele absorve a lágrima do Mimi-Hage, basicamente, assim, cai uma lágrima do Mimi-Hage, e eles acabam indo para um outro plano, assim, onde aparece o Mimi-Hage e ele se olhando, né? E é como se ele se tornasse um portador ou um receptáculo do Mimi-Hage, que é o braço direito do Rei das Almas. E por conta disso, a gente chega nesse ponto principal de agora, que é basicamente o Kitaki servindo, né, ou melhor, liberando esse receptáculo, né? Foi até uma cena um pouco triste ali, a Rukia olhando para ele, como se ele estivesse realmente morrendo e saindo de dentro dele um poder e subindo até onde estava o Rei das Almas para prender o Rei das Almas e não deixar que ele morra e dar algum fôlego, algum respiro aí para a Society. A gente sabe que é um respiro, né? Talvez no próximo episódio mostre algumas coisas aí, se eles forem levarem a sério e continuarem fiéis ao mangá. Isso vai ser só um paliativo, infelizmente, né? Mas dá um respiro aí pros nossos Shinigamis. E além disso, voltando um pouquinho, entrando um pouco dentro da história do Kitaki, foi bem legal assim ver ele, o crescimento dele, o desenvolvimento dele, a relação dele com o Kuriako, certo? Que agora é o novo capitão geral, e mostrando as habilidades dele. E o Kuriako foram os dois primeiros a se formarem dentro da academia, né? E por consequência depois os dois primeiros a se tornarem capitães de regimento do Gotei 13. E isso foi bem interessante assim para um personagem que, vamos falar, né, ele nunca teve um destaque tão grande no anime até esse momento. Até fica meio um pouco chato, né, a gente olhar assim e pensar, poxa, o Kitaki entrou praticamente só como se fosse uma bucha de canhão, só pra né, o propósito dele durante todo o anime foi ter esse fim. Até ele nem chegou a lutar, a participar das outras batalhas dos arcos anteriores, ou não teve tanto destaque assim. Obviamente alguns episódios, alguma interação mais específica em alguns episódios com o Ichigo, mas nada de muito destaque. E por fim, Yhwach não prevê esse futuro. Sim, exatamente. O Yhwach ele não conseguiu prever essa situação de o Kitaki liberar esse poder da mão direita do Rei das Almas e envolver, né, o corpo lá do Rei das Almas para que não deixar que ele morresse. Então a gente pode já olhar aqui um ponto, e inclusive no momento que ele olha e não consegue ver isso, e ele fica ali meio que pensativo, né? Tipo, por que eu não previ isso? A Orihime olha para ele e fala, parece que ele também não se ligou, isso aí ele não previu, né? Até teve umas cenas ali deles tentando, o Chad finalmente apareceu, né? Tentando lutar ali, ajudar o Ichigo, né? Mas
infelizmente tudo isso foi meio em vão. O Rei Quincy com o poder do All Might, ele é extremamente apelão. É um nível assim que não tem muito o que você fazer. Tudo que você pensa em fazer, ele já sabe. Então fica meio difícil ter um contra-ataque. Mas, voltando nessa questão do ponto fraco. Ponto fraco. É bem provável que ele tenha um ponto fraco contra poderes espirituais, que é o caso, ou, né, foi o que aconteceu com o Kitaki, uma liberação espiritual de um poder espiritual, teoricamente, assim, não foi bem um ritual que ele fez, né, mas ele liberou esse poder de uma maneira meio que espiritual, meio que fora do normal, digamos assim, do convencional. E pode ser que aí seja um ponto para eles explorarem, talvez o Ichigo explorar, né, para tentar vencer, tentar aí derrotar o Yhwach, que já se mostrou um vilão bem complicado. Um tiozão roqueiro bem difícil de enfrentar com esse poder apelão aí do All Might. E fica aí alguns questionamentos para os próximos episódios. Será que o Kitaki realmente vai morrer? Será que não vai aparecer a Bankai dele? Já apareceu tantas Bankais, inclusive a Divisão Zero. Poderia aparecer também a Bankai dele. O Aizen, será que vai realmente entrar de fato na batalha? Será que em algum momento dessa fase final aí também vai aparecer a Bankai do Aizen? Seria bem insano, na verdade. E, bom, deixe seu like, se inscreve no canal e ative o sininho aí pra você ficar por dentro de todos os conteúdos aí do mundo dos animes. Beleza? Valeu, pessoal. Até a próxima. Fui!